Então, irmãos queridos e amados, vamos à palavra de hoje. Colossenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler versos 6 a 10. Já estamos há um bom tempo nestes versos. E vamos ler de novo, versos 6 a 10. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai aonde? Andai nele. E vem três palavrinhas que nós temos falado todos esses domingos. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. E agora uma coisa extraordinária começa a acontecer, crescendo em ações de graça. A graça de Deus vai tendo ações na nossa vida. Agora vem um alerta: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Agora todas essas coisas lá, e não segundo Cristo. E no verso 9, porquanto nele, agora ele apresenta Cristo como Deus. Essas coisas que ele citou antes não é segundo Cristo. E agora ele mostra quem é Cristo, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus pleno. E ele diz, também nele estáis aperfeiçoados. Falamos isso na pregação passada. E hoje vamos falar isso. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Guarde bem esse pensamento. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Eu vou pular aqui um monte de coisa para que dê tempo. Ora, verso 6, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Olha lá, Paulo começa a centralizar tudo em Cristo. Olha lá, nele radicados. Então vamos repetir só essas três palavrinhas. Nele radicados e edificados e confirmados na fé. Agora Paulo apela para a mente deles voltar lá no princípio. Olha, tal como fostes instruídos, vocês já tinham sido instruídos a respeito disso. O que vai acontecer? A graça de Deus vai agir na sua vida, você vai crescer em ações de graça. A graça de Deus vai começar a se manifestar em muitas áreas da sua vida. Agora, o que é essas três palavrinhas? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicado. O que é nele radicado? Vou dar o mesmo exemplo de domingo passado. Você comprou uma muda de jabuticabeira, né? Demora bastante para crescer. Se comprar uma híbrida, dá fruto mais rápido. Você fez lá no seu jardim, plantou ela ali. Cavocou, fez um buraco, pôs ela ali. Daqui a uns anos ela cresceu. Chega lá com a sua mão, tenta arrancá-la ali. Ela está com o tronco grosso. Você vai... Cuidado com a hérnia, né? Vai fazer força demais. Vai puxar, aquilo não sai mais dali. Por quê? Porque ela se enraizou. Ela se enraizou, as raízes se entrelaçaram, estão lá no fundo, seguras. E não tem como tirá-las ali por modo natural, a não ser que você arranque aquilo com uma ferramenta qualquer. Caso contrário, ela está enraizada. Até esses matinhos de calçada, tem uns matinhos que dão lá perto de casa, de vez em quando eu vou arrancar aquilo com a mão, você pega aquilo, não vem, se vem, só vem a parte de cima, a raiz fica presa lá, parece uma praga aqueles matinhos lá, né? Então o que é estar radicado em Cristo? Eu estou enraizado nele, eu aprendi sobre ele, eu cresci no conhecimento, na fé, eu tenho ele santificado dentro de mim. O que é Cristo santificado? Eu só creio nele. Eu não creio em Cristo e mais uma coisinha, Cristo mais aquilo, Cristo associado àquilo. Não, eu só creio nele, eu não creio em homem nenhum, não creio em nome de igreja nenhuma, nenhum desses apóstolos é objeto da minha fé.
Entende? Eu estou enraizado nele, grudado, minhas raízes cresceram, o conhecimento cresceu e ele se enraizou dentro de mim. E ninguém me arranca dali. Eu posso entrar num terreiro de macumba sem medo, eu sei que fui liberto do império das trevas. Isso não vai me influenciar. Eu posso ir numa sessão espírita, não vai me influenciar. Eu posso ouvir todos esses pregadores, falsos apóstolos da televisão, não vai me influenciar. Porque eu estou enraizado, eu conheço o Evangelho, ele está enraizado em mim, eu estou enraizado nele, e ninguém me arranca desta fé. Então, nele, o que Paulo disse? Nele, radicados, edificados. O que é estar edificados nele? Você vai construir um edifício de 16 andares, você vai fazer a fundação, fazer aquelas vigas, tudo por aquele monte de concreto, de ferro, fazer aquelas sapatas, para depois construir os 16 andares na parte de cima. Então você constrói um alicerce poderoso, cheio de ferro, de concreto, não é? E você vai construir 16 andares, não vai se mover, por quê? Porque você fez uma base, um fundamento, você fez uma construção. Então, essa palavrinha edificado significa que a minha fé foi construída em Cristo. Ele é o fundamento da minha fé. Eu estou fundamentado nele, bem construído nele. Ninguém me arranca. Olha, eu já conversei com bastante pessoas, inclusive da igreja, que eu pensava, que acreditava realmente. Mas quando passaram por problemas, eu descobri que não estavam bem construídos em Cristo. Apesar de tudo que ouviram, não estavam bem construídos em Cristo, porque quando vieram as adversidades, não passaram da mesma forma que não houvesse adversidade. Todos nós enfrentamos muitas lutas, problemas. Eu tenho muitos problemas, né? Tenho muitos, talvez mais do que você. Mas a vida é constante. Esses problemas não me pegam pelas pernas e me jogam no chão. Esses problemas não capturam minha mente a ponto de me dominar, de eu perder a fé. Eu sinto todos eles, enfrento todos eles. Mas estou bem construído em Cristo. Eu sei que Ele está comigo. O fato dele estar comigo não quer dizer que eu não vou ter problema, não quer dizer que existe problema financeiro, não quer dizer que eu não vou ter dor de barriga nunca. Eu vou ter. Não quer dizer que todos os meus filhos vão ser super santos. Não vão. Não quer dizer que eu não vou ter problema familiar, que uma hora eu vou bater o dedinho na cama, quase falar um palavrão. Dói, não dói? O fato de Cristo estar comigo, eu não estou imune, porque eu estou num mundo sujeito aos mesmos problemas que todas as pessoas. No mundo, o parente daqueles que são perdidos morre, para nós também eles morrem. Os pais deles morrem. Os nossos também morrem, já morreram. Os filhos deles têm problemas e os nossos também. Eles têm dificuldade, eles se casaram, estão em conflito, e os nossos mesmo de igreja têm também o mesmo conflito. Mas isso não vai remover a minha fé em Cristo, porque fui bem construído. Agora, aquele que não foi bem construído, ele vai escorregar, aquilo vai pegar pela perna. Aquilo vai levar ele, às vezes, a uma situação desagradável, porque não foi bem construído. Você entende o que eu estou dizendo? Você da internet, construído em Cristo. Outra palavrinha para nós corrermos, não é? E neles firmado. O que é uma coisa firmada? Vou dar o mesmo exemplo. Você comprou móveis bons de madeira pesado para fixá-los na parede. Então a parede está bem sólida, você vem com uma broca, né? 8, 10, põe uma 10 logo em uma bucha. Vai lá, fixa os armários de madeira pesada na parede, bem fixados, você pode subir em cima daquilo. Porque aquilo foi tão fixado, está tão ajustado, que aquilo não vai cair, não cai mais. Entende? Assim é uma pessoa que está firmada em Cristo, firmada na fé nele. Ela está fixada, é como se ela fosse parafusada nele.
E aconteça o que acontecer, ela está fixada, não remove mais. Não remove mais. Todo pastor tem um problema. Sabe qual é o problema? E um problema triste. É que os crentes às vezes demoram para amadurecer. Demoram para se tornar crentes maduros. Esse trabalho de tirá-los da criancice para formá-los até uma maturidade, eles não dão tempo, eles fogem. Eles escorregam, eles não. Você fala, às vezes eles estão no meio, você sabe que precisa mais alguns anos, mas depois eles dão uma escapadinha e são atraídos para outro lado, e você sofre porque você fala assim: o pai sabe a medida espiritual do filho, o pai conhece a criança com 8 anos, o caráter dela, entende? Então o pastor que é acostumado com as pessoas conhece um pouquinho disso, ele não manda em ninguém, mas ele conhece, sabe que não tem maturidade ainda, que se sair do rumo vai atrasar o crescimento espiritual. Isso é triste, por quê? Porque você vê pessoas que demoram anos para se desenvolver, e às vezes escorregam antes de estarem bem fixadas. Ainda elas não descobriram o mundo emocional, apesar de ter ouvido 1000 vezes, são levadas pelas emoções para outras coisas. E isso dói, porque você tem aquela grande expectativa, e de repente ela escorrega para um lado, para o outro. Só resta orar. Mas quem está fixado, amadureceu. E não vai ser removido. Aí nós somos lendo essas coisas todas. Paulo vai no verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofia, sutilezas, as tradições dos homens, os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que essa filosofia, sutilezas, tradição e rudimentos do mundo trabalha aonde? Na mente do homem. O homem, ele é capturado na sua mente por essas coisas. E depois que ele é capturado, ele se torna robotizado. Aí eu tenho que falar, não adianta. Uma indústria, ela produz um produto. Esse produto não é conhecido. O que ela vai fazer? Vai trazer esse produto nas rádios fortes do país. Vai trazer esse produto na televisão. E durante um bom tempo ela vai capturar a mente das pessoas, ela vai mostrar as qualidades do produto, como vai te fazer bem, né? Lembra uma época que era ginkgo biloba? Aonde você ligava, qualquer programa de televisão, ginkgo biloba, vai mudar a tua vida, é o coração, é a mente, é as pernas e tal. E de tanto a turma tomar, viu que não deu aquele resultado. Você vê que alguém vende ginkgo biloba hoje? Sumiu. Não é? Sumiu ou não sumiu? Sumiu, não se fala mais. Aí agora é açafrão da terra, ou ora pronobis, né? Ora pronobis, se é velho vai ficar novo, é um milagre. Então uma indústria, ela vai pôr um produto, ela quer capturar a tua mente. O que ela vai fazer? Ela vai pôr uma propaganda na televisão, ela vai vir numa propaganda e vai trabalhar na cabeça das pessoas um bom tempo. Aquilo é bom, aquilo é bom, aquilo é bom, aquilo é bom, vai mudar a tua vida, vai melhorar. Ômega 3, ômega 3, ômega 3, ômega 3. Então, o ômega 3, né? Vocês sabem até a voz, né? Você que assistiu essa voz? Assistiu. Travando assim, vendendo ômega 3. Você já não viu isso? E vai trabalhar, vem naqueles programas da mulherada à tarde, que as mulheres estão tudo assim, ó. Comendo ali assim com a marmitinha, porque não quer sentar na cozinha, que está longe da televisão. E mexer com as mulheres, né? E na hora do jogo está o homem lá com a marmitinha para ver. Mesma coisa. Aí vai apresentar o produto, né? Ou então, faz isso no seu rosto. Estica aqui, estica ali. Esse creme é maravilhoso. Ele vai mudar a tua vida. Você vai ficar mais jovem. Aí põe a foto da mulher no computador, dá aquela plástica, parece a mulher novinha. As mulheres, é isso que eu quero. O produto vem, ele vai fazer a tua cabeça te dominar, trabalhar. Quando você está bem capturado, eles vão pôr isso na praça e vão ficar insistindo. Quando você menos espera, é isso que eu preciso para a minha vida, é isso que eu preciso para a minha pele, é isso que eu preciso. Você fica capturado e você fica robotizado. Você durante muito tempo vai comprar aquilo e está subordinado àquilo, submisso àquilo. É isso que os rudimentos do mundo, as sutilezas, as tradições, a filosofia faz. Vai pregando e falando na cabeça das pessoas até capturar. Quando a mente dela é capturada, ela vai fazer uma fogueira santa. Eu conheço gente que vendeu carro, vendeu casa para pôr lá. Capturado. E
tanto que foi nesses lugares e ouviu. Ninguém vos venha enredar. Vamos, nossa, eu não consigo sair disso, né? Aí vamos. Aí Paulo fala, verso 8, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Vamos falar sobre isso. Temos pouco tempo, mas vamos. O que é ser o cabeça? Quem são os principados e potestades? Depois de falar que Cristo é Deus, está falando que Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade, príncipes e autoridades. O que Paulo tem em mente quando Paulo fala isso? Ele tem em mente que Cristo é a autoridade máxima do universo. Tudo está subjugado diante da sua autoridade. Tudo está controlado por Ele. Não existe nenhuma força no universo que tenha mais poder que Ele, que possa resisti-lo. Não há nada que possa se levantar e o subjugar. Tudo está debaixo do seu domínio, do seu controle e debaixo da sua administração. Por exemplo, a sua cabeça. Eu estou falando aqui com você, já dei esse exemplo. Eu estou mexendo a mão. Minha língua está trabalhando na sintonia certa, expressando as palavras certas. De vez em quando eu me engasgo aqui, mas sai, né? E os teus olhos estão piscando sem que você perceba. E seu ouvido está ouvindo. Tudo isso é administrado por quem? Pela tua cabeça, pelo teu cérebro. A cabeça controla o teu corpo todo. Quando você sente a fome, vem o código da fome aqui. Quando você sente sede, vem o código da sede aqui. Tudo direitinho. A cabeça administra desde a tua digestão, a dorzinha que você sente, como você vai mover os pés, como você levanta da cama, o teu corpo como reage, como você senta, como você levanta. Ela administra tudo. Se a pessoa tem um derrame numa parte da cabeça, teve derrame na parte direita da cabeça, do cérebro. O cérebro administra a parte esquerda do corpo. Então a parte esquerda vai fazer o quê? Ficar atrofiada. O braço estava saudável, a perna estava saudável, estava tudo saudável, mas a parte que comandava, o cérebro que comandava essa parte, teve um problema. Neutralizou tudo aquilo que era bom. Vocês estão entendendo? Porque a cabeça é a autoridade máxima do nosso corpo. Agora, quando Paulo apresenta Cristo como o cabeça, significa que ele é a autoridade máxima do universo. Não tem nenhum poder igual ao dele, nenhuma força igual a dele. Olha, você tem que entender isso e crer. Acaba o medo. Não tem surpresa. Deus não tem surpresa, Jesus não tem surpresa. Acontece uma coisa no planeta. Nossa, que surpresa, eu não sabia que ia acontecer. Não tem isso para Deus. Veio um tsunami. Foi o diabo. Nossa, Deus, olha o que o diabo fez. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Só para você entender. Você acha que ele não sabia que ia acontecer? Você acha que ele não tem controle sobre o que vai acontecer? Ele é o cabeça. Ele é a autoridade máxima. Deus não é pego de surpresa. Não acontece nada no planeta sem que Ele saiba. Em Mateus, lá diz, até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Não temas, ó pequeno rebanho. Eu quero que você enxergue que Deus é grande. Porque no conceito evangélico é isso aqui, ó. Deus tem 50% do poder e o diabo tem outros 50%. E são forças iguais se degladiando. O diabo vem, destrói tudo, e Deus vem consertar o que o diabo destruiu. É uma batalha incansável. O diabo destrói e Deus vem consertar. E o diabo vai destruindo e Deus consertando. Essa é a cabeça. Então você vê gente que não tem compreensão de quem é Jesus, que Ele é o cabeça de todo o principado, de toda a autoridade espiritual, anjos, demônios, querubins, serafins, anjos, arcanjos. Ele manda em tudo, Ele é a autoridade máxima. Quem não entende isso, acha que são forças iguais se degladiando. E não é, o diabo é um zero à esquerda, um aniquilado na cruz, um despojado. O que ele faz e o que está no é permissão de Deus.
Lá, não vamos ler Jó, que é muita coisa. Aí os filhos de Deus foram se apresentar para Deus e junto veio o diabo. Aí Deus perguntou: viste, diabo, o meu servo Jó? Não há na terra quem é temente a Deus quanto ele. Ah, sim. Toca nos bens. Também você fez ele ficar rico. Mexe nos bens dele para ver se ele não vai te negar. Deus permitiu. Vocês estão entendendo? E o diabo foi lá, matou os filhos, perdeu tudo, ficou. Está vendo? Ele não me negou. Ah, Deus, toca na carne dele. Todo homem que é tocado na carne vai te negar. Você não vai tirar a vida dele. Pode pôr lá doença na carne. Permitiu. E depois você sabe a história, no fim, Deus restituiu tudo e Jó venceu. Deus permitiu. Isso é um texto antes da cruz. Você vê lá naquele tempo, Deus permitiu. Então o diabo é um... Vou dizer uma coisa que você vai ficar. É um servo para fazer o mal. Nada mais que isso. Quando diz que o diabo era um querubim e foi achado mal desde o dia que ele foi criado, não havia iniquidade, até que se houve iniquidade nele, ele era um querubim da guarda. Um querubim criado por Deus. Quem criou a mente dele? Foi Deus. Quem criou a mente dele, quando ele não era diabo ainda? Foi Deus. Se Deus criou a mente dele, você acha que Deus não sabe o que passa na cabeça dele? Aí o diabo, não, vou pegar Deus de jeito. Eu estou fazendo assim para você entender, que nem criança. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. É agora. É agora. Aí o diabo faz tudo aquilo, não é só para você entender. Aí vem todos os demônios, vencemos. Daqui a pouco ele olha, vem a sabedoria de Deus. Tudo que eles fizeram foi só para contribuir com a obra de Deus. Porque eles não têm mente para subjugar Deus. Estou falando que nem criança isso aí, para você entender. Vocês estão entendendo? Ele é o cabeça de todas as coisas. Tudo está subjugado a ele, não tem inimigo. Entende? Você acha que você como igreja... mas Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. Mas nós estamos na nova aliança. Não tem mais essa do diabo dar uma voltinha lá no céu. Não tem mais essa quando os filhos de Deus lá se apresentam. Isso acaba na cruz mesmo. Não acaba na cruz. Na cruz, guilhotina para o diabo. Acabou esse problema. Acabou isso. E se ele faz alguma coisa é porque Deus permitiu, que vai contribuir para a obra de Deus. Pastor, e as crianças morrendo, essas coisas, é por causa de uma coisa chamada pecado, que entrou no mundo e passou para todos, estragou o planeta. O planeta já tem um princípio de destruição, de autodestruição. Ele vai se desenvolvendo e se autodestruindo, porque a criação está toda contaminada, ela se autodestrói, não precisa nem do diabo para que ela se autodestrua. Porque o mal entrou e contaminou tudo, o ritmo perverso da criação, um vai comendo o outro até o fim. Então Cristo é o cabeça de todas as coisas, o controlador, o grande administrador. Nada foge do seu domínio, nada foge do seu alcance, nada pode subjugá-lo, nada. Quando eu falo nada, é nada. Agora, sinto em dizer, a maior parte do povo de Deus não acredita nisso. Eles estão numa batalha espiritual, numa guerra, numa gritaria, passando óleo em tudo quanto é lugar, com medo de macumba, medo de inveja, medo de olho gordo, fazendo cultos supersticiosos, que nem culto de macumba, cantando cântico, amarrando uma coisa que não existe. Está amarrado, amarrado o quê? Está amarrando o quê? Amarra na segunda, na terça está solto. Tem que amarrar, vive amarrando o dia inteiro, não para nunca, uma vida de amarrar, porque a superstição está na cabeça dele, o falso evangelho está na cabeça dele, ele não conhece o poder e a autoridade de Jesus. Então vamos a alguns textos, ainda que tarde, vai. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Você está em Colossenses, volta um pouquinho. Eu quero ler, vou ler aqui um trecho grande, versículo 15. Efésios 1, 15. Paulo vai fazer uma oração. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus,
e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O que Paulo pedia em favor deles? Paulo pedia casa, carro, prosperidade, abre as portas, não. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento. O que Paulo está pedindo? Para que eles tivessem sabedoria e revelação num pleno conhecimento de Deus. Está lá, iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês possam saber qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Ressuscitou Jesus dos mortos, fez assentar à direita nos lugares celestiais, na outra dimensão, acima de quê? Presta atenção, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu quem? A igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, o fez assentar à sua direita, lugar de honra, de autoridade nos lugares celestiais, acima de todo principado, pode ser príncipe do bem, príncipe do mal, e toda potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o dominador, o administrador, o Senhor, cabeça de todas as coisas. Então, olha, tudo está sujeito a Ele. Seja principado, potestade, todas as coisas estão debaixo dos pés. E Ele é o cabeça sobre todas as coisas, o dominador. Será que você está enxergando isso comigo? E é nele que nós temos crido, nós temos arraigados, edificados e alicerçados nele. A fé da nova aliança é somente nele. E não existe nenhum poder, nada, neste mundo que possa levantar e subjugá-lo. E uma vez que Ele te libertou do império das trevas, não tem retorno. Você é liberto para sempre. Uma vez que Ele te redimiu, não tem retorno. Você é redimido para sempre, não tem retorno, porque Ele é a autoridade máxima que te fez isso. Se uma vez que você foi comprado pelo sangue da cruz, você é dele para sempre, não se perde salvação e não se tem retorno para a perda de nada. E não tem nada, meus irmãos. Imagine alguém que está nessas igrejas só de batalha espiritual, a cabeça dele é um inferno. Ele está cheio de superstição. Ele vê diabo desde quando acorda até quando vai dormir. Se ele estiver dormindo à noite e vier uma tempestade, ele ouvir aquele barulho do vento, ele vai ficar que nem aqueles filmes de terror. Olha o demônio aí assoprando na minha janela tentando me pegar. Você vê um tal de batalha de amarrar demônio, luta contra o diabo, batalha espiritual, luta contra o diabo, luta. Mas vai falar assim, mas e Efésios 6? Apresenta Cristo como a cobertura da igreja, a coisa mais fácil. As armas, as partes da armadura de Efésios 6 são o ensino do Evangelho, um por um. Descreve o Evangelho. Só isso. Então você vê um povo amedrontado, desesperado, acuado, entende? Com receio de um monte de coisa, como se Deus estivesse lá, longe. Eu tenho que gritar, grita, clama, Senhor, de onde me virá o socorro? Meu socorro, eleva os meus olhos para os montes. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem lá.
Senhor, longe nos montes. A mentalidade do salmista. Então ele está acima de tudo, é maior que tudo, não tem nenhum poder. Essa batalha espiritual acabou na cruz. Hoje em dia nós estamos reinando em vida. Eu não estou em guerra contra o diabo, em guerra contra demônios, em guerra contra a macumba, essa superstição maligna trazida da macumba para dentro da igreja. Nós estamos reinando em vida acima de tudo isso. A nossa guerra é contra a mentira do falso evangelho que escraviza e destrói a vida das pessoas. Esses fariseus, como Jesus Cristo disse, eles não entram e impede aqueles que enviam de entrar com as suas falsas doutrinas, com o seu proselitismo, com os seus falsos ensinos. É contra isso que nós estamos lutando, contra a mentira que vem para encobrir o evangelho. Agora a mentira prospera mais do que o evangelho legítimo. Por quê? Porque você vê a mídia na mão dos falsos profetas. Você vê os que fazem campanha, que dá coisa orada, exploram as pessoas, enganam as pessoas, com o canal de televisão na mão, com as maiores rádios na mão. A mentira prospera mais que a verdade. Por que não tem alguém que vai pregar a graça abertamente e combater essa mentira num canal de televisão? Porque o dinheiro está na mão da mentira, gente. E a gente vive na maior luta para pregar esse evangelho. Graças a Deus pelas redes sociais, que agora você pode falar. Alguém vai te ouvir. A mentira prosperou. Está na frente da verdade. Poucos estão encontrando a verdade. Mas que ele tem maior autoridade acima de tudo, tem. Então acaba com superstição. Aqui não existe superstição de nada. Aqui pode ser sexta-feira 13. Se você vê um gatinho bonitinho preto de sexta-feira, graças a Deus, é meu dia de sorte. Não tem superstição. Não tem elefantinho, não tem budazinha. Isso é tudo lixo. Escravidão na mente das pessoas. Você está entendendo? É o evangelho, ele está acima de todas as coisas. Vamos ler mais um pouquinho. Vamos ler Efésios de novo, olha lá. Verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder, olha, acima, autoridade máxima, está na Bíblia. Se eu for procurar isso no Velho Testamento, eu não vou encontrar. Se eu for procurar isso na lei, lá eles estão em guerra, se matando, lá tem filisteus, tem jebuseus. Israel vivia em guerra o tempo todo, matando para não morrer. De vez em quando Deus entregava ele na mão dos inimigos. Lá está cheio de medianitas, filisteus, tudo é guerra. Você não vai encontrar isso lá. Mas aqui na nova aliança, depois da cruz, você encontra. Acima, verso 21, de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Pois o quê? Todas as coisas debaixo dos pés. Está tudo dominado por ele, está tudo dominado por ele. E para ser o cabeça, o administrador, o gerenciador, a autoridade máxima sobre todas as coisas, deu à igreja. A igreja faz parte disso, você faz parte disso, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche. Ele enche todas as coisas em todos os lugares, ele preenche tudo. Entende o que eu estou te dizendo? Será que isso conforta o teu coração? Sinto em dizer, e vou repetir, a maior parte do povo de Deus não acredita nisso. Nunca foi ensinado isso. Eles estão lá, campanha, voto, sacrifício, demônio, expulsa isso. E guerra para lá, guerra para cá, luta para lá, luta para cá. Mas esse leitinho, que é uma das primeiras coisas que o crente novo tem que aprender, nunca foi ensinado a eles. Eles estão ignorantes dessas coisinhas aqui. Vamos para outro texto, Filipenses. Está em Efésios, já é o próximo. Filipenses capítulo 2. Nós cantamos isso hoje. Vamos ler desde o verso 5. Mas Filipenses 2, 5.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Isso aqui já se cumpriu. O que vem depois de tudo isso cumprido? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira lá, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jeová, é assim que está na sua Bíblia? Não! Jeová é coisa do passado. Para que ao nome de Jesus, para que ao nome de quem? De Jesus, não é Jesus de Nazaré, é Jesus. Se dobre todo o joelho, aonde? Lá nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Então, depois que ele cumpriu, ele se humilhou, passou pela morte da cruz, ressuscitou, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Para que diante do nome dele se dobre todo o joelho. Em quais níveis? 3 níveis: nos céus, na terra onde nós estamos, e debaixo da terra. Dá a entender que é o diabo e os demônios. Então, nos céus, todo joelho tem que se dobrar diante do nome dele. Na terra, todo joelho tem que se dobrar diante do nome dele. Nós não vemos isso aqui agora, mas isso vai se cumprir. E debaixo da terra, todos os joelhos, lá tem joelho também, tem que se dobrar diante do nome dele. Ele é o dominador dos céus, da terra e de debaixo da terra. O nome dele está acima de todo nome, para que diante do nome dele se dobre todo o joelho, se dobre tudo. Tudo, não tem nenhum poder, não tem nada que vai resistir, tem que se dobrar. Nos céus da terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar: ele é o Senhor, ele é o Senhor, toda língua vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Então ele já cumpriu a primeira parte, se humilhou, assumiu a forma de servo, morreu na cruz, já foi exaltado. Ele já foi exaltado. Sempre as pessoas pensam que Jesus está indo, olha lá, anjos, vão para lá, que o diabo está ali, anjos, olha ali, olha um contra-ataque, vai para lá. Não, ele está lá reinando, sentado, ele já fez tudo, já está tudo terminado, só precisa se cumprir ordenadamente o que ele já determinou. Você pensa que ele está, anjos, vai lá para o Brasil, agora vai para a Colômbia, anjos, olha lá. Não vou falar nada, senão eu quero ir na política do Brasil. Não estou por aqui dessa besteira. Vai lá para o Peru, anjos, vai lá. Olha lá, tem uns demônios lá na cabeça do presidente. Então os anjos vão. Olha, agora o diabo está na Bolívia. Não, meus irmãos. Já está tudo organizado. Ele está sentado no trono, reinando. E só vai se cumprir o que ele já determinou. Nada mais que isso. E a igreja está amarrado aqui, luta contra ali, numa ignorância, brigando com coisas imaginárias que não existem. Sabe aquela criança que tem um amigo imaginário? Ela fala sozinha, ela tem uma imaginação, que ela tem um amigo que fala e tal. A igreja está assim, brigando, lutando com coisas imaginárias. Olha lá, olha aqui, tudo coisa da cabeça deles que o falso evangelho produz. Eles estão nessa loucura. Não enxergam que todas as coisas estão debaixo dos pés. O nome dele está acima de todo nome. Não enxergam isso. Você está enxergando? Ai, eu vou ter mais fome hoje. Eu vou ter mais fome. Esse é o problema. Depois que eu prego isso e eu enxergo um pouquinho isso, eu chego em casa tão descansado, me dá fome, gente. É inacreditável. Olha, mas isso é um refrigério para mim. Sabe quando você acorda à noite? Você acorda antes, não sabe meditar nem o que está acontecendo, depois que você teve um sono bem profundo. Quando você acorda à noite, de vez em quando quer vir uma coisa errada na minha cabeça, fala, não, você é velho de guerra, já conhece essas coisas todas. Eu lembro da autoridade de Jesus, estou nele, estou firme, não tenho medo de nada. Isso é um descanso, gente.
É um descanso. É ser crente, é viver nesse descanso, nessa confiança, nessa segurança maravilhosa, né? Vamos lá, 1 de Pedro, vamos lá, Pedrão viu isso, vamos lá. A gente não tem ligado muito para Pedro, mas hoje vamos dar uma cordinha para ele, né? Mas ele sabia que era bem menor que Paulo. Então, 1 de Pedro, capítulo 3, vamos ver um verso só. Está falando da ressurreição de Cristo, que ele foi para o céu, e depois ele vai falar uma coisa, ainda bem que Pedro enxergou isso e deixou isso para nós lermos. Verso 22, 1 de Pedro 3, 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. O que Pedro está dizendo? Depois que ele foi para o céu, ele se assentou à direita de Deus. Se ele se assentou à direita de Deus, ele é Deus. É sinal que o Deus Pai está do lado direito dele também, né? Então tem pessoas que afirmam que Jesus Cristo é Deus, que não existe o Pai, que não existe o Filho. Olha lá, bendito, Paulo dizendo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo fala muito sobre o Deus e Pai, o Deus Pai, não está desmerecendo nem inferiorizando Jesus, mas apresenta Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E é nisso que nós cremos. É nisso que nós cremos. Então, vou ler de novo aqui, ó. O qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ela está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. O que Pedro está dizendo? Que tudo, ele está sentado lá reinando, e nós estamos reinando em vida com ele, e tudo está subordinado, tudo obedece às ordens dele, os principados e potestades e poderes. Não tem nada que possa sair da sua administração, da sua autoridade, da sua grandeza, do seu poder. Nada, absolutamente nada. E para finalizar, vamos lá para Hebreus. Volta um pouquinho, você vai ver Tiago e Hebreus. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, vamos ler do verso 1 até o verso 3, até o 4. Então preste muita atenção que aqui está a divisão do Velho e do Novo Testamento. No verso 1, olha lá, verso 1 e 2. Havendo Deus em outro tempo, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, como que Deus falou de muitas maneiras e de muitas formas, muitas vezes aos pais? Falou pelos profetas. O profeta do Velho Testamento, que veio até João Batista, a fala dele foram aos pais, para aquele povo da velha aliança. Agora a coisa muda. Nesses últimos dias, porque Paulo fala dos últimos dias? Porque os últimos dias começam desde a encarnação de Cristo e a sua ressurreição. Os últimos dias são contados da vinda de Cristo ao mundo para cá. Então, ele está dizendo, nesses últimos dias, né? Ele escreveu essa carta aqui, o quê? No ano 50, 60, era o comecinho da igreja. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Como é que ele fala nos últimos dias? Não é mais pela voz daqueles profetas. Agora ele nos fala pelo Filho. O Evangelho é a voz do Filho dos últimos dias. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Jesus herdou todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele fez o universo através do Filho. Agora vem a grande palavra. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, para mim ver Deus, eu tenho que ver Jesus. Para mim entender Deus, eu tenho que entender Jesus, porque Jesus é a expressão exata, o esplendor, o brilho de Deus. Olha lá. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, sustentando o quê?
todas as coisas pela palavra do seu poder. Então a palavra do poder de Jesus sustenta todas as coisas. No princípio ele disse, haja luz. A luz deixou de existir? Está obedecendo até hoje. No princípio ele disse, haja as estrelas. As estrelas deixaram de existir? Não, estão subsistindo por aquela palavra dita milhares de anos atrás e obedecendo e subsistindo até hoje, não pode falhar. As sementes estão obedecendo aquela palavra até hoje. Os animais, tudo está no ritmo daquela palavra criadora e tem que obedecer, porque não veio outra ordem ainda. E ele está aonde? À direita de Deus nas alturas. À direita de Deus nas alturas. Olha lá, verso 3. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então a palavra dele tem que ser obedecida em tudo. Depois de ter feito a purificação dos pecados, já foi feito a purificação dos pecados, já pagou a dívida dos pecados. O que ele fez? Ressuscitou e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Está sentado lá, já se assentou. Acima de todo poder, de todo domínio, de tudo que você possa imaginar. Então ele é a autoridade máxima. Não estou crendo num Cristo fraco, um Cristo que só tem 50% do poder. Não estou crendo num Cristo que tem surpresa. O diabo faz coisas que ele fica até surpreso, depois tem que correr para consertar. Não, estou crendo no Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, o dominador dos mundos, autoridade máxima que tem a palavra do poder, que me comprou com seu sangue, que me libertou do império das trevas, que me salvou e que vai me levar para o reino eterno, e eu vou entrar na vida eterna indestrutível, cheio de vida, incorruptível, e vou viver com ele eternamente. É esse que nós estamos acreditando. Recebe a palavra de hoje, fala assim, amém. Vamos ficar em pé e fazer a breve oração. Vamos orar. Senhor, que alegria, que prazer em explorar um pouquinho a grandeza deste Evangelho da Graça, Senhor. E entender que Jesus está acima de tudo. É o poder máximo, que nada acontece se Ele não permitir que aconteça. Por isso nós te adoramos. Te adoramos em espírito e oramos para que o Senhor venha abrir o entendimento de todos quantos receberem essa voz, essas simples palavras, aonde quer que ela chegue, Senhor. Que o entendimento seja aberto e venhamos a ter esse conhecimento no nosso espírito, cravado e selado pela palavra da verdade, Senhor. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Você diz amém.